SG4, inspirando a excelência. Olá pessoal, muito bom ter vocês aqui novamente no Gestão em Ação. Hoje vamos falar de construção civil. Vamos falar com a Goma Engenharia, uma empresa dedicada a trabalhar com construções de pessoa física, mas também com incorporação, com muita experiência, vai trazer uma visão de gestão e sustentabilidade aqui pra gente. Então, Juliana, Henrique, sejam bem-vindos. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje. Espero contribuir aí um pouquinho com essa parte de gestão e com a área da construção civil. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui também para a gente contar um pouquinho aí do nosso dia a dia da construção, que tem muitos desafios, mas também acho que é um setor muito interessante aí para a gente poder esmiuçar aí os aspectos de gestão. Muito bom, Henrique. Henrique e Juliana, me contem a história de vocês, né, a formação, né, da Goma Engenharia, por que chama Goma? Eu estou curioso para saber. Conta um pouco para a gente essa jornada de vocês. Acho que para começar eu vou dar uma contextualizada, assim, como que foi a nossa história, né, antes de chegar na Goma. Eu comecei a trabalhar com construção em 2014 e entrei numa obra que meu pai participava, meu pai é arquiteto, entrei no almoxarifado e fiquei ali 2 anos e meio que consegui ali ter a vivência de obra mesmo, né, ficava no almoxarifado, então comecei a conhecer muito materiais, ferramentas, então comecei a vivenciar o dia a dia. E aí fiquei 2 anos e fui trabalhar com meu pai, já fazendo a área financeira ali na empresa dele, ele tinha algumas obras também, e aí foi onde eu comecei a ter mais esse contato mesmo com a parte financeira ali da gestão de uma obra. E aí foi quando conheci a Ju. Em paralelo a isso, em 2013 eu comecei a faculdade de Engenharia Civil. Era uma fase ainda, eu entrei na faculdade, tinha 17 anos, então assim, não era uma coisa muito certa, eu não sabia exatamente se era o que eu queria fazer ou não, mas eu tinha grandes referências também dentro de casa dessa parte da construção civil. Meu avô por parte de pai, meu avô por parte de mãe, já passaram pela área, construíram já algumas coisas. E meu pai também já trabalhou na construção, trabalha até hoje, na verdade, meu pai. Então eu tinha essas grandes referências dentro de casa, mas era aquele período que a gente ainda não sabe se é o que a gente quer fazer ou não. Aí eu optei em fazer a faculdade para entender melhor ali se era o que eu queria. E a gente se conheceu, comecei a estagiar. E aí eu fui assim pegando gosto mesmo por aquilo, por vivenciar ali um canteiro de obra com o pessoal de obra, e o Henrique na parte financeira, já eu na parte de obra, e a Goma foi surgindo, foi nascendo antes até naturalmente, antes até da gente colocar esse nome, da gente criar realmente a empresa com a nossa cara. Eu acho que assim, teve muito isso da gente começar assim, tipo, acho que dá pra gente fazer as coisas do nosso jeito, sabe? Com a nossa cara, do jeito que a gente acredita, porque meu pai tem muitos anos de experiência, mas ele já tem ali o jeitão dele de fazer, que ele sabe que dá certo, e a gente veio com algumas ideias novas e, querendo ou não, tem uma certa barreira ali pra você pegar uma coisa que já veio lá de trás e querer trazer inovações, ele tinha uma certa resistência. Então aí a gente falou, vamos tentar seguir o nosso caminho. No começo ele até assim ficou meio, tem um negócio aqui pronto pra você tocar comigo, você vai querer abrir e tal. Teve meio essa rusga assim no começo, mas logo ele já abraçou a ideia também, começou a indicar muita gente pra Goma, né? Então acho que assim foi o casamento perfeito ali, né, no momento, porque eu vim com essa parte do financeiro, ela veio já com a vivência de obra mesmo, de engenheira, exato. Então, acho que foi meio que assim, uma coisa foi acontecendo naturalmente, fez a gente ter um estalo ali de, acho que é o momento agora, sabe? Da gente criar nosso próprio negócio com a nossa cara, nós dois jovens, então a gente tinha um pouco essa pegada de vamos tentar deixar as coisas um pouco mais modernas, assim, porque na construção civil ainda tem muito essa questão, assim, ainda é meio, como eu posso dizer assim, conservador, né? Então a gente queria trazer um pouco o novo ali pro nosso mercado. E o legal é que, assim, a gente conversou sobre a ideia de, se a gente criar a nossa empresa e tal.
E acho que passou uma semana, uma amiga minha veio comentar, minha mãe tá pensando em construir e tal. A gente já... Não, a gente vai abrir uma empresa, já vamos conversar. Eu acho que na verdade foi até assim, não, a gente tem uma empresa, você não já assim, ainda não existia, mas a partir daquele momento passou a existir, né? E foi a primeira casa, inclusive, que a gente fez, que foi lá em Indaiatuba, uma casa bem pequenininha, de 75 metros quadrados. E assim, por mais que tenha sido uma obra pequena, foi uma obra que a gente aprendeu muito, né? Principalmente sobre um pouco a filosofia do que a gente queria trazer para o nosso negócio. Porque, inclusive, quando a casa ficou pronta, assim, bonitinha, a gente chamou essa cliente nossa. Ela chamou a gente, na verdade, para falar que tinha uma pessoa que estava interessada em comprar. Olha que legal. Ela pediu minha opinião, né? Nossa opinião. E aí a gente... Olha, se fosse eu venderia, porque a gente constrói outra, sobra um Gira dinheiro. Esse negócio, E aí ela falou, Ju, assim, eu não quero vender, porque assim, eu tinha 2 sonhos na minha vida. Eu já concluí e esse era o segundo e último. Então, assim, agora eu tô, assim, realizado. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, né? Foi um aprendizado muito grande sobre o que a gente queria proporcionar como empresa. Porque a gente tá lidando o tempo todo com o sonho de pessoas. A pessoa, às vezes, por exemplo, claro que quando é investidor e tal, acaba construindo mais de uma vez na vida da pessoa, assim. Mas, às vezes, vem um cliente final que ele vai construir no máximo 2 vezes. Sem dúvida. Vai ter uma experiência, assim. Então, assim, é um momento que que demanda uma atenção, um cuidado especial, assim, com o cliente, porque são experiências únicas na vida dele. E eu acho que é legal essa situação que ela trouxe, porque realmente foi um choque pra gente igual você falou, racionalmente faz muito sentido você vender a casa, porque você vai ter um lucro, você constrói uma igualzinha, se for o caso, gostou tanto, constrói igualzinha, que ainda você vai ficar com dinheiro na mão. Então, racionalmente falando, a hora que ela veio conversar com a gente tava, vai embora, vende, já vamos... E a gente já querendo também fazer outra obra, nós já vai estudar um novo projeto. Mas não a gente vê que quando envolve aí o sonho de uma pessoa, a emoção dela, não é o racional que manda, né? Então, assim, a gente entendeu que por trás do que a gente estava fazendo ali tinha algo muito maior. E que se a gente quisesse, né, ter um sucesso dentro desse negócio, a gente tinha que entender que realmente é o sonho de uma pessoa, é a escolha da pessoa. Então, eu acho que foi de todos os aprendizados que a gente pôde tirar aí nessa primeira experiência, com todas as dificuldades, né, de uma obra, eu acho que esse foi o principal, porque realmente foi o que ela falou, trouxe pra gente a filosofia que a gente coloca por trás do negócio hoje, que é, de fato, entender que existe um sonho, que existe uma pessoa ali que, às vezes, está a vida inteira lutando para conseguir aquilo, né? Às vezes a gente olha uma casa legal e fala, o cara tem grana, mas, é um sonho, é um negócio que ele, com certeza, batalhou ali para ele conseguir. Então, a gente, entendendo isso, acho que trouxe um pouco da nossa cara, assim, o que a gente queria entregar. Foi onde a gente entendeu isso. E por que Goma Engenharia? Uma curiosidade. Então, hoje, acho que nomes de empresa, quando a gente começou a pesquisar, assim, é muito difícil achar um nome que não exista ainda. E na época, assim, o pessoal falava muito, vamos na minha goma, sabe? Uma gíria, assim, tipo, como uma se gíria, referindo à casa. Eu não sei se é do interior de São Paulo, se é de São Paulo mesmo, mas é... Relacionada à obra? Não, relacionada à casa. Tipo, casa. Goma, vem na minha goma. Que legal, eu não conhecia. Mas é interessante. Alguém falou pra mim que é de São Paulo, assim, né? O pessoal de São Paulo costuma falar bastante, eu acho. E aí a gente... Mas tem um sentido super legal de conexão, e a gente união. achou que, como a gente queria trazer esse lado jovem, trazer uma gíria ali, como o nome da empresa, poderia fazer sentido justamente porque, acho que casa ali com toda a ideia que a gente está querendo trazer, né? Tem a construção, que é um setor mais conservador. Sim. A gente está tentando vir com ideias novas, e acho que Goma sela toda essa ideia aí, traz uma gíria, uma coisa mais atual, mais contemporânea. Muito bom.
E aí, pessoal, já nessa primeira pergunta que a gente normalmente faz, né? Como é que vocês entendem, observam, interpretam, né, a questão de gestão e sustentabilidade no mundo da construção civil, né? Mesmo, né, com obras residenciais, com pessoa física diretamente, ou até uma incorporação para um investidor, um prédio que vocês já fizeram, né? Então, como é que vocês olham para esse tema nessa jornada técnica que vocês desenvolvem? Tá. Então, na verdade, a gente até discute muito sobre isso, que na construção civil a gente acaba esbarrando um pouquinho na questão do custo, principalmente quando a gente está construindo ali para o cliente final, então fazendo uma residência, existem várias soluções já, acho que desafios é o que não falta, né? Então já existem boas soluções, mas a gente acaba esbarrando justamente no custo. Então, quando a gente consegue pegar ali um cliente que ele já traz ele mesmo essa demanda para a gente, pô, eu quero uma casa, fazer reaproveitamento de água, energia solar, gerar menos resíduos. Então vamos comprar as vigas prontas, enfim, traz algumas soluções nesse sentido, mas o próprio cliente traz essa demanda, porque quando a gente leva essa conscientização para ele acaba esbarrando na questão do custo, que acaba elevando um pouco o custo da obra. Então, quando a gente fala do residencial, a gente sente que é muito mais quando o cliente ele traz essa demanda para a gente, porque aí ele está ciente que ele vai ter um gasto ali a mais para conseguir entrar ali nesses parâmetros de sustentabilidade. E eu acho que no Brasil, culturalmente até, o pessoal assim, é mais acostumado com essa coisa mais tradicional da mão de obra mesmo, assim, da obra mais artesanal, bloco e tal, porque existem as opções mais sustentáveis, mas às vezes o cliente também ele tá meio receoso ali de fazer essa tentativa e tal, às vezes pré-moldada, essas casas prontas que o pessoal tem feito, que gera muito menos resíduo. Tem um preconceito tremendo. Exato. É porque o brasileiro tem muito essa estrutura, né? Da casa boa é casa de bloco. Exato. E aí é um fechamento, né? Porque aquilo ali só tem uma estrutura para... Você tem os pilares da casa, as vigas, os pilares, aquilo ali que estrutura e sustenta a casa. Você vai usar ali para fechar e tem isolamento térmico tão bom quanto. Então, inclusive, acústico, recentemente a gente fez 2 prédios aqui em Campinas de loft e inteirinho em pré-moldado. Então, assim, essa questão da obra em si foi rápida, não teve tanto resíduo. E a parte interna inteirinha em drywall. Drywall com isolamento acústico. E o proprietário ele também tinha esse medo. Será que em questão acústica, parede com parede entre os vizinhos ali dos lofts vão ter problema? Falou que foi melhor do que a alvenaria. No apartamento dele, que é de alvenaria, lá no loft era melhor. Então, assim, são barreiras que às vezes os clientes têm, assim, de tá muito acostumado com a construção padrão, bloco, artesanal, essas coisas. Mas eu acho que é uma tendência, eu acho que o pessoal tá pensando, com certeza. Tá um pouco mais consciente. Então é uma coisa que eu acho que vai evoluindo cada vez mais. Eu acho que também, como eu falei, assim, existem muitos desafios, né, na construção. Então existem muitas situações que eu acho que vale a pena o debate de entender como que a gente pode gerar menos resíduo, gastar menos água. Então existem muitas soluções, mas aí é a viabilidade de conseguir incluir isso no negócio mesmo, que eu acho que é o que talvez um incentivo, alguma coisa nesse sentido, para que realmente exista essa demanda que venha por parte tanto dos investidores, dos clientes, porque a gente acaba realmente esbarrando um pouquinho aí nessa questão de custo hoje. Sem dúvida. E hoje, dentro do negócio de vocês, né, como é que vocês apresentam isso para o cliente? Eu cheguei lá e eu quero construir uma casa. Vocês já apresentam assim, pessoal, a gente consegue fazer uma casa diferente, uma casa com conceitos de sustentabilidade já bem estruturados, a gente pode pensar em estruturas de fechamento, estruturas de métodos construtivos mais sustentáveis, ou convencional. Vocês apresentam isso ou vem mais da demanda deles pedindo? Como é que funciona?
Normalmente o cliente já chega para a gente com um projeto, então toda essa parte é definida com a parte de arquitetura. Quando o cliente chega assim, olha, eu tenho esse terreno, quero construir em cima desse terreno. Aí a gente consegue participar um pouco mais do processo junto com a equipe de arquitetura e aí a gente pode até falar, por exemplo, uma casa que a gente fez em Sumaré, um terreno que deu água e aquela água, assim... O lençol era muito alto? Era. Ela tinha... Assim, muito alto. 30 centímetros da estaca já deu água. Eu acho que, se eu não me engano, lá acho que foi um aterro que eles aterraram em cima de um... Já de algum... não lembro, um brejo, alguma coisa assim, E lá a gente criou uma cisterna que pegava essa água e toda essa água que iria ficar minando e ir embora para reaproveitamento ali pra jardim. Putz, fantástico. Então, assim, quando acontece alguma coisa e a gente consegue, esse caminho acho que é legal, tanto para a natureza como, né, como para o cliente também. Então, aí a gente consegue ali orientar e tudo mais, mas normalmente o cliente vem já com um projeto pronto. Dentro desse conceito de sustentabilidade, a gente sempre fala também falou um pouco das questões ambientais, da questão da construção da obra, né, em si, geração de resíduo, por exemplo, né, resíduo de madeira, que tem muito para as formas, né, resíduo de restos, né, de concreto, de agregados, né, que é o termo que vocês usam bastante, mas vamos falar da parte social, né, hoje a parte social e a parte de governança, depois a gente trabalha também. Na parte social, vocês acham também importante, né, na conduta dos trabalhadores, né, dos prestadores de serviço, né, como que vocês acomodam ele na obra, orientações sobre, por exemplo, segurança do trabalho. Como é que vocês tratam esse tema também na construção de vocês? Então, eu acho que é legal essa pergunta, porque traz um pouco daquilo que a gente comentou, da filosofia que a gente queria trazer para o negócio. Então, quando a gente vai falar de um setor muito conservador, a gente não consegue fugir de entender que as relações profissionais ali dentro, do patrão e o trabalhador, também são relações mais conservadoras, que eu acho que é uma tendência contrária do que a gente vê hoje, né? Então, acho que muito também dessa ideia que a gente quis trazer foi justamente, vamos ter uma tratativa diferente com o pessoal. A gente sabe que o setor de construção é um setor perigoso, tem trabalho em altura, você tem... igual equipamentos, geração de resíduos que ficam ali na obra e pode ocasionar algum acidente. Então a gente quis também, como filosofia da empresa, como cultura da empresa, trazer essa tratativa diferente, de entender um pouco mais o lado do cara que está ali no fim. Quem realmente está fazendo acontecer é o cara ali que está ali. Igual até ela falou, pensando na qualidade, assim, acho que é essencial. Assim, a obra, são várias pessoas, não é só escritório, não é só a mão de obra, então é um conjunto de coisas. Então, se não existe esse treinamento, e esse treinamento não pode ser ali focado só, não posso focar em treinar só a turma do escritório, eu tenho que treinar o pessoal de obra também, porque no final é um conjunto. Então, assim, a gente faz Cultura Day, e nesse Cultura Day, vai o pessoal de obra, vai o pessoal do escritório. A gente todo mundo para a obra um dia para mandar os caras lá, porque a gente vê como é importante para eles se sentirem realmente parte da empresa. Porque muitas vezes a gente vê acontecer de, o cara que está na obra não participa do evento da empresa, não participa dos treinamentos. Então a gente quis trazer, todo mundo de escritório, todo mundo de obra, porque realmente... É uma equipe, né? Exato. E assim, tratar de forma como se fosse, escritório é uma coisa, o pessoal da mão de obra é outra, prejudica muito o que a gente vai entregar para o cliente. Então a gente tem essa ideia de integrar todo mundo e todo mundo tá ali conversando. Então, tanto o setor de compras vai conversar com o pessoal lá que tá colocando a mão na massa, porque aí a gente consegue... Quem está no escritório entende a realidade de quem está na obra, quem está na obra entende a realidade de quem está no escritório, para não criar aquela
como se fosse uma rixazinha entre quem tá aqui e quem tá lá. Então, a gente foca bastante em ter esses treinamentos, assim, para deixar todo mundo na mesma página, todo mundo alinhado com o mesmo foco, que foi o motivo de ter, que a Goma nasceu, assim, surgiu. E eu acho também que cada um vem de um lugar, traz uma história diferente, então quando você junta todo mundo ali, você consegue fazer uma salada ali de ideias que no fim pode trazer uma coisa legal para a empresa do ponto de vista não só da cultura, como operacional mesmo. Claro. Igual foi de melhorar as relações entre compras e obra. Então eu acho que a hora que você coloca todo mundo junto, sem querer diferenciar, esse aqui é o cara que tá pondo a mão na massa lá, esse é o cara do escritório, do ar-condicionado. Então a gente tenta falar, a gente tá todo mundo no mesmo barco. Eu acho que para todo mundo aqui dentro crescer, a gente vai ter que ter uma relação saudável entre a gente, e acho que foi muito também dessa questão da cultura que a gente quis implantar ali, que a gente não via tanto acontecer, né? Principalmente na construção. A gente sabe que tem essa separação de pessoal ali de escritório e tal, e o cara que está na ponta lá na obra mesmo. Então acho que foi uma questão aí que a gente tentou também deixar um pouco mais humana, né? Humana na nossa empresa, exato. Legal, porque sem isso, todo o time de planejamento, o time, né, que constrói as premissas técnicas ali, vai ser aplicada na obra, né? Exato. E a aplicação tem ajustes, tem questões que precisam ser alinhadas, então a parceria desses dois grupos é fundamental. E eu acredito muito mesmo que as pessoas também do escritório precisam visitar a obra, né? E vocês devem fazer isso de uma forma mais intensa, porque olhar lá na situação, analisar um caso de ajuste juntos, né? E eles entendendo que eles juntos, esse senso de colaboração, esse senso de união, vai fazer a obra fluir melhor. E eu sei que existe eles não entendem o que a gente faz aqui, poxa, o pessoal não faz o que eu peço. Isso aí é normal, super comum. Mas aproximar é interessante, né? Muito legal. Principalmente a questão de compras, a parte de compras com a obra mesmo. Porque às vezes a pessoa que está no canteiro, ela não entende o porquê, pediu material, tá demorando pra 3 chegar. 3 dias não entregou ainda. Como assim, né? Acho um absurdo. E a pessoa que tá no escritório tá, como que você me pede um material com urgência? Você tem que, né, pedir com antecedência. Só que às vezes pode acontecer, às vezes existem imprevistos. Claro que a gente tem o cronograma e faz o planejamento para que não aconteça, mas existem casos que pode acontecer. Então, se a gente mantém assim os dois em contato, os dois entendendo a realidade, cada um entendendo a realidade do outro, é mais fácil de conseguir ali que o objetivo em si seja cumprido ali. Aconteceu um imprevisto? Vou me esforçar aqui para entregar ali o material, entendi, o contexto. E o pessoal de obra também. Eu sei que compras não está focado só na minha obra, existem outras obras que a pessoa está comprando. Então, eu sei que às vezes pode demorar um pouquinho, mas aí a gente deixa os dois alinhados, assim, no contexto. E eu acho que essa relação é legal também, porque trazendo essa ideia do setor de compras, quando você tem esse alinhamento entre obra e compras, o cara que está comprando ali, ele consegue entender melhor o que ele está comprando. Então, assim, hoje em dia, quem faz compras lá pra gente não é engenheiro, é uma pessoa que veio de outras experiências, como compradora já, mas de outros materiais. E aí, às vezes, você vai comprar uma coisa muito específica de obra que você vê a foto lá, você não faz ideia para que é. Então, tendo tanto, a gente faz algumas visitas do pessoal de compras nas obras, porque eles conseguem, eu comprei isso aqui, ó como que ele usou aqui, aquele cimento queimado que eu comprei, olha aqui na parede, como é que fica. Então, você começa a ter a casar realmente o que ele está fazendo com a finalidade mesmo, do porquê que ele está fazendo, né? Então, consegue visualizar, né? Porque tem pessoas, assim, acho que cada uma tem um entendimento melhor, assim, tem gente que escutando já consegue associar, tem gente que é no visual. Então, assim, cada pessoa tem um jeito, então é importante a gente trazer, assim, todos os lados. Vou falar, mas eu vou fazer ela visualizar também, escrever. Reforçar, né? Reforçar. Muito bom, pessoal. Juliana Henrique, esse primeiro momento aqui, pessoal, a gente vai parar agora esse primeiro bloco.
A gente vai para o intervalo e voltamos no segundo bloco aqui com a Juliana e o Henrique da Gomes Engenharia. Te vejo lá. SG4 Treinamentos, capacitando talentos, impulsionando negócios. Voltando aqui, pessoal, para o segundo bloco da entrevista com a Gomes Engenharia, com a Juliana e o Henrique. Juliana e Henrique, eu soube que vocês estão construindo um prédio, né, em Sumaré, aqui muito próximo a Campinas. Me parece que esse prédio ele é diferente, ele tem um conceito diferente, chama Roverdan, se eu não me engano. Isso. Conta pra gente essa obra, essa experiência de vocês. Essa é uma obra predial que a gente está fazendo de alto padrão. Ela é bem legal, assim, principalmente pelos desafios que a gente vai ter, assim, no decorrer da obra. É uma obra toda, a fachada dela tem formatos mais arredondados. Uhum. Então, a forma que a gente vai fazer, a gente vai mandar fazer uma forma metálica para conseguir esse formato. E, além disso, esses formatos mais arredondados vão ser todos em concreto aparente. Então, vai ter todo um cuidado especial para conseguir a cor do concreto que a gente quer conseguir, para ter, assim, o acabamento ficar 100%. Então, assim, é uma obra bem complexa, cheia de desafios, mas, assim, bem legal, principalmente pela localização dela, né? Acho que Sumaré, não sei se você conhece, é uma cidade pequena, então a parte ali imobiliária, acho que agora tem crescido bastante, tanto questão do Minha Casa Minha Vida também, que deu uma impulsionada legal lá. Na cidade. Então, a gente tá vendo esse crescimento, mas ainda tem poucos prédios, acho que a gente tem só um prédio comercial lá, esse é um prédio residencial, no caso. Quantos Mas só para pavimentos exemplificar. São 14. Né? 14, olha que 14 legal. pavimentos, então Legal. trazendo um conceito um pouco mais moderno ali para a cidade, ele fica numa área central ali, muito boa também. Os apartamentos são de 127 metros quadrados. Metragem Então, legal. é uma metragem bem legal. E eu acho que o conceito dele, assim, é bem moderno, diferente do que o Sumaré está acostumado. Porque a maioria dos prédios hoje lá são mais padrão, assim, um prédio convencional. Tem bastante prédio antigo, né? Tem também bastante prédio antigo. Então, eu acho que é exatamente isso, é trazer, assim, tanto essa questão ali, né, da estética em si, que eu acho que é uma estética diferente, né? E a gente trabalha num modelo de negócio um pouco diferente lá, que é no preço de custo. Então, a gente vende os apartamentos a preço de custo, né? E a nossa remuneração é uma taxa de administração ali em cima do negócio. Então, isso facilita ali por ser uma cidade pequena, né? A gente acaba tendo uma proximidade maior com as pessoas, então facilita no momento da venda ali. A gente trabalhar dessa forma e aí viabiliza um negócio aí de 3 anos a gente trabalhando num prédio. Já tá em obra? Já. Tá em qual pavimento? É que lá são 2 subsolos, então a gente está saindo do segundo subsolo para começando agora a aparecer a obra na rua, assim, porque antes você passa assim, você não vê o tapume, só tinha o tapume. Agora você tá começando a ver a obra, assim, que legal. de fora. Quantos trabalhadores hoje nessa obra? Mais ou menos uns 100? Vocês estão com quanto? Não, lá, por enquanto, como a gente está em carpintaria, vocês estão fazendo armação, eu acho que está em umas 15, 20 pessoas, né? Mas, assim, no decorrer, provavelmente mais de 50 pessoas, assim, vão passar por lá. Né? E lá a gente tem trabalhado, toda a parte de mão de obra é nossa mesmo. Então, algumas vezes a gente já empreitou alguns prédios que a gente fez, mas a gente começou a ver que, às vezes, claro, né, você tem algumas dificuldades a mais por, né, ter a mão de obra ali, mas também você tem umas facilidades que aí a gente colocou na balança e achou que compensaria. Então, toda a equipe lá é nossa, registrada ali no Roverdan mesmo. Então, a gente tem um modelo de negócio ali um pouco diferente do que a gente estava acostumado a fazer ali com o empreiteiro. Então, acho que o Roverdan ele veio realmente não só para a Goma, né, como você falou, para a cidade, como um modelo de negócio novo ali, diferente pro local e novo pra gente também. É legal que no lançamento dele, acho que praticamente vendeu 100%. Hoje a gente tá com 2 unidades só. São quantos? São 14 pavimentos, você 14 falou? Pavimentos. São 4 por pavimento? 4 mais por pavimento, só que no térreo são só 2 unidades. 2 unidades. Porque tem um mezanino, assim. Entendi.
Então vocês venderam, foi vendido quase 100% no lançamento. Quase 100%. Que fantástico. Fantástico. legal. Porque com certeza o preço era competitivo, o apartamento, né, muito bonito, decorado, né, ali, né, a estrutura. Essa tem questão mercado. do preço é legal porque realmente, né, a gente trabalha no preço de custo, você vai fazer a comparação ali do metro quadrado, é um valor muito mais em conta. Mais né, ou do menos uns 20% a menos do que a concorrência. E aí, só que uma dificuldade que acaba tendo é que aí o fluxo de pagamento ele é um pouco mais pesado, né? Porque a gente usa esse fluxo para tocar a obra, né? Sim. Então, assim, não dá para financiar, você tem que dar uma entrada um pouco mais alta, parcelas mensais, aí tem uma semestral que é mais alta. Mas no final das contas o cara põe na balança a questão do valor final que ele tá pagando e acaba compensando, então foi muito rápido ali pra gente conseguir fazer a venda do negócio. É um modelo de negócio que o nosso público, a gente acaba tendo muito investidor que compra. Sim. Então a gente já tinha lançado outros 2 em Sumaré, que foram também 100% vendidos. E o primeiro, a maioria acho que investidor. No segundo, já deu uma equilibrada. Metade investidor, metade cliente final. E esse também deu uma equilibrada. Metade investidor, metade cliente final. Mas o investidor vê ali a oportunidade de comprar um imóvel 20% mais barato do que a concorrência e vai valorizando, né? Então, a gente tem bastante nesses empreendimentos, nesse modelo de negócio, um público de investidor. Você comentou uma coisa, Henrique, como eu falei, né, a nossa empresa G4 trabalha com muitas construtoras. Hoje tem um perfil antigamente era 100% subcontratação, mas hoje o pessoal, muitas construtoras, não é só vocês não, eu conheço várias aqui, inclusive Campinas, eu estava numa agora que atende o Brasil inteiro também. Eles priorizam, estão trazendo colaboradores, né, tem muitas atividades sendo de funcionários próprios, né, do que subcontratado. Obviamente por questões de qualidade, de gestão de time, de controle, de segurança do trabalho, de cultura, porque você consegue manter a cultura do grupo, a união entre eles, né? Então você tem diversos ganhos ali para você implementar na obra quando você tem um time mais fixo, um time que veste a camisa da empresa, porque ela vincula mais. Assim, tem talvez uma gestão de subcontratação que você chama uma empresa e ele que arque com as questões, mas muitos problemas estavam vindo porque você é corresponsável por esse grupo, né? Então você acabava que você tinha perdas ali significativas, não tinha controle sobre o grupo porque ele é de um sub, todo dia tá mudando a empresa, cada dia chega um cara novo lá, mas e você? O cara via sem documentação, porque muitas empresas brasileiras são simples. Não, eu digo, não simples nacional, não é isso. São simples em relação à gestão. Então o cara não tem. Você pede recolhimento de FGTS, muitas dessas empresas não fazem. Então tem riscos trabalhistas severos que vocês vão assumir no caso de algum evento, né? Eu acho Não, inclusive, quando a gente começou a Goma Engenharia, era só Goma Engenharia, uma empresa de administração de obras de alto padrão. E no decorrer, a gente foi tendo exatamente essa visão de risco trabalhista, tanto para a gente quanto para o nosso cliente também. Questão de cultura, uma equipe que não é bem treinada lá na obra, ela está em contato com o cliente, ela está entregando o nosso produto, o nosso serviço depende dela também. Então a gente abriu, no meio da Goma Engenharia, a gente abriu um leque, que é a Goma Builder, que aí surgiu a nossa equipe de mão de obra, que é uma equipe registrada, toda certinha com os treinamentos, tem o técnico de segurança também que atua junto. Então, assim, é uma equipe estruturada para o serviço que a gente quer entregar, com qualidade. Então, que é essa equipe, inclusive, que participa dos nossos treinamentos. Então, foi assim uma necessidade que a gente sentiu justamente por ter uma dificuldade com essa mão de obra hoje na construção civil. Então, a gente criou a nossa própria mão de obra para a gente poder entregar ali tudo no padrão Goma. Então, é Goma Engenharia administrando, Goma Builder na parte da mão de obra. Então, para o cliente também é uma experiência interessante, porque a gente fala... você vai fazer a sua casa, você vai querer às vezes ir lá visitar, sem dúvida, tô aqui no meio do dia, vou passar lá para ver. Então se o cara que estiver lá, ele não estiver bem treinado
tudo bem, às vezes é um pedreiro, um ajudante, mas ele tem que estar treinado para conversar ali com o cliente. Conversar no sentido de saber até onde ele pode ir, porque às vezes o cliente vai chegar e falar, viu, não quero essa parede aí não, faz... Pode ser que o cliente chegue e passe uma instrução pro trabalhador ali na ponta e o cara ele tem que estar treinado de, não posso, por mais que é o cliente, eu tenho uma ordem de serviço aqui que eu preciso executar na data de hoje e tal, então eu vou escutar ele, mas eu vou ligar aqui o engenheiro. Vou ligar pro engenheiro, ele falou pra eu fazer isso, ou vai falar com o mestre. Eu posso fazer, né? Porque às vezes pode danificar uma estrutura, pode fazer algo errado. Sem dúvida. Tu tem um projeto, né? Exato. E não dá pra você falar, olha, tira essa parede agora, aqui, a parede estrutural, tá segurando a casa, tira ela que eu não quero lá mais. Então, assim, é você ter esse cara ali que tá ali no dia a dia e ele tá bem treinado para saber que às vezes vai ter uma demanda do cliente que ele não pode atender, às vezes vai ter uma situação ali, uma discussão que ele vai ter que entender que é como que a Goma gosta de fazer as coisas, então ele vai ter que se portar da forma que a Goma fez o treinamento para ele. Então, a gente sente que a experiência do cliente, no fim, quando estava com a nossa mão de obra, acabava sendo muito mais tranquila, muito mais prazerosa para o cliente, porque quem está na obra mesmo, no dia a dia, está todo mundo entendendo. Então, às vezes, você vai... você, igual você estava falando agora, você pega lá o empreiteiro, às vezes, para não ter o risco trabalhista e tal, mas no final, você sabe que o problema vai vir para você, para o cliente, talvez. Então, a gente viu que, assim, não tem como fugir. Então, hoje, quando o cliente procura a gente é muito transparente nesse aspecto. Aqui tem o orçamento do empreiteiro X, do empreiteiro Y e tem a gente. O nosso, com certeza está mais caro, mas aqui você não vai ter esse problema, você não vai ter esse. Então, assim, a gente traz, no fim, a decisão é do cliente, mas a gente deixa muito claro ali quais são as vantagens e as desvantagens que ele eventualmente vai ter ali na decisão que ele tomar da contratação. A gente é sempre transparente, a gente sabe que a gente não vai ser, não tem o melhor custo. Mas eu consigo garantir qualidade, eu tenho uma equipe que tem estrutura na obra, então assim, o pessoal nosso da Goma Builder, sempre de EPI, a gente tem um canteiro para eles estarem, um padrão de canteiro para eles vivenciarem aquilo, isso tudo conta muito para o resultado que vai ser entregue. Uma equipe assim de um empreiteiro que às vezes está sem EPI, não tem um lugar de trabalho, não tem um treinamento, com certeza vai entregar um resultado diferente do que uma equipe treinada. Então, é uma preocupação que a gente tem com o nosso pessoal. Muito bom. E eu sei que vocês também, né, tem até por você também ser engenheira civil, né, Juliana, e estar à frente de obra, a questão da mulher na construção civil, né? Então, a gente sabe que, né, existe muito preconceito e muito machismo em muitas áreas, e na construção civil também isso é forte, até porque não é uma área onde você vê muitas mulheres nas frentes de trabalho, não é tão comum, mas de um tempo para cá, óbvio, de alguns anos para cá, muitas mulheres vêm executando trabalhos e obviamente faz, no meu ponto de vista, até muito melhor do que outras, do que os homens em alguns aspectos. Juliana, vocês hoje têm esse padrão na empresa, vocês cuidam disso, pensam nisso? Sim, igual você comentou, acho que culturalmente a gente está num ambiente mais machista. Eu conto que no começo, quando a gente visitava a obra, eu e o Henrique, nós dois chegávamos na obra juntos, e o pessoal tinha tendência a falar com ele, né? Falar com ele. E eu sempre, eu sou engenheira e tal, né? Mas eu não sou, né? Então fica, né? Você vê realmente, né? O preconceito ali. Que acontece. Então, assim, no começo era mais complicado, mas hoje na Goma a gente tenta trazer bastante, sempre equilibrado. Quantidade de vagas de mulher na engenharia para vagas de homem na engenharia, sempre equilibrado, justamente para a gente ir trazendo esse novo cenário. Hoje, inclusive, no Roverdã, que é uma das maiores obras que a gente tem hoje, é uma mulher que está à frente de tudo. É uma mulher, uma engenheira que está com a gente desde o começo e que está à frente de tudo. Qual o nome dela? Gabriela. Muito bom. Então, assim, eu sinto que pelo menos dentro do nosso cenário ali, é um mundinho pequeno, né, da Goma Engenharia, mas as coisas já estão bem melhores do que quando começou. Então,
Antes eu sentia essa dificuldade, hoje Você conquista, acabou. né? O pessoal, você conquista isso pela maturidade, pelo discurso, pela recomendação, pela liderança que você exerce. Sim. E é claro que, eu acho que essa é a grande barreira, né? Quando o preconceito é isso, né? É um preconceito da pessoa. Exato. Mas as pessoas, elas têm bom senso em perceber quem que agrega, quem ajuda, quem lidera bem. Então, quem tem o conhecimento, né? tem o conhecimento. Então é uma questão de oportunidade. Eu acho que a gente está, né, mostrando para o mercado, né, e as mulheres, por exemplo, no setor de construção civil, que elas têm essa possibilidade de coordenar e gerenciar muito bem essa estrutura. Você vê, eu contei a história que eu construí uma casa e eu tinha o construtor que estava vindo, mas a minha, já que eu tenho minhas atividades na CG4, eu não posso ficar todo dia na obra, eu não tinha condição de ficar comprando, então eu contratei uma engenheira chamada Joyce, e que ela era a fiscal e acompanhava a questão de projeto, realização de projeto, a verificação, apoiando a construtora, até porque ela fez vínculo com a construtora, inclusive são muito amigos até hoje, né? Legal. E eles ficaram muito próximos com o Rogério Magdal, que é a construtora, chama Magdal Engenharia, que construiu minha casa. Então eles se aproximaram e a obra foi muito positiva, assim, mas ela conquistou o grupo assim. No início, naturalmente, quem que é essa moça? Então eu apresentei, mas o posicionamento, o argumento, ela tinha uma tecnologia que ela faz isso muito bem, ela levava um bolinho no final do dia com a Coca-Cola, aquilo ali era... todo mundo, nossa senhora, o pessoal, né, adorava, porque você vê, ela tinha uma habilidade de comunicação muito grande, de conversar com o grupo, então o grupo atendia ela super bem, tecnicamente muito sólida, com muito conhecimento, mas ela sabia lidar com o ser humano, de falar assim, olha pessoal, estou aqui para ajudar vocês. Você vê, a questão da conduta e a maneira como a coisa vai se apresenta, você vê, hoje com certeza o time de vocês já aprendeu e já percebeu que isso é um preconceito, uma coisa que tem que ser deixada de lado, e respeitar as pessoas pelo que elas entregam. Né? Sim, não, exatamente isso, porque hoje os empreiteiros que são parceiros, prestadores de serviço, todos já se acostumaram com essa realidade. E assim, claro, tem a parte do conhecimento, mas tem essa parte que você comentou de como direcionar ali o grupo, assim, você não pode nem puxar tanto para um lado, nem puxar tanto para o outro, então se você for muito firme ali, você não vai ser nada flexível, você vai ter um problema com o pessoal. Perfeito. Agora, se você for muito flexível, você também vai ter um problema com o pessoal. Então, assim, você tem que se equilibrar ali. A parte, assim, é um desafio, acho que para todo mundo, gestão de pessoas. Lidar com o ser humano. Eu acho também que o mais legal disso é que foi uma coisa bem natural, sabe? Por mais que, assim, a gente, né, sempre conversou muito sobre isso, eu acho que foi uma questão que foi realmente acontecendo naturalmente. Eu acho que não teve um ponto de que o cara parou para pensar, nossa, acho que eu vou, né, agora me dirigir mais a ela. Foi um negócio natural, assim, que a hora que você vê, já tá, todo mundo já entendeu como funciona. Então, isso é interessante, que a gente vê que realmente um preconceito, ele é um negócio às vezes muito difícil de perder, mas também a hora que você consegue ali quebrar isso é uma coisa que você nem percebe mais, sabe? Que vai embora. Que fica sólido, né? É isso que eu achei muito interessante, porque realmente foi em poucos anos aí, a gente tá 4 anos com a Goma, e isso hoje a gente realmente já não é mais, acho que assim, é um problema geral, né? Mas pelo menos internamente não é algo que a gente sente mais. Acho que é algo que a gente tenta trazer na Builder, de ter uma equipe feminina ali de mão de obra, da obra mesmo, que vai estar diretamente na obra. Acho que é um sonho nosso, né, de ter essa equipe. A gente esbarra um pouco em currículos, né, que a gente acaba não recebendo muitos currículos, mas é uma vontade nossa. A gente tem vagas abertas hoje que podem ser tanto mulheres, homens. Então, assim, a gente tenta também, na parte de mão de obra, não fazer essa diferença, porque no final das contas dá na mesma, né? Sem dúvida. Muito bom, pessoal. A gente encerra aqui o segundo bloco, passa rápido. Eu vou, pessoal, parar um pouquinho aqui para o intervalo e voltamos para o terceiro bloco com a Goma Engenharia, aqui com a Juliana Henrique. Te vejo lá. SG4 Soluções Integradas. Consultoria estratégica para um futuro sustentável. SG4 Gestão Ocupacional. Trabalhe com segurança, viva com saúde.
Voltando aqui, pessoal, para o terceiro bloco, e último bloco aqui com a Goma Engenharia. Normalmente, né, Henrique, né, Juliana, eu faço perguntas relacionadas a futuro. Como que a Goma Engenharia olha para o futuro, planejamento estratégico, área de atuação, ampliações? Queria ouvir vocês sobre o que vocês imaginam para os próximos anos. Eu acho que principalmente, hoje a gente atua com a parte predial e casas de alto padrão, mas a gente quer cada vez mais ficar voltado para o predial mesmo. Então, é uma área que a gente está explorando. Recentemente, a gente está com novos projetos em viabilidade. Então, é uma área que a gente quer assim, se aprofundar cada vez mais. Acho que assim, hoje a Goma ela é muito dividida entre a parte ali de administração de obra mesmo, né? Uhum. E essa parte de incorporação imobiliária, igual eu comentei do Roverdão, por exemplo, tem o Rio da Prata também, Rio Madeira. Uhum. E aí a gente agora está trazendo aí, né, para os próximos anos, principalmente agora para o final desse ano, que a gente quer realmente focar mais na parte predial. Então, fazer incorporação imobiliária, fazer o empreendimento, viabilidade do empreendimento, seja empreendimento próprio, né, que eu acho que é o nosso principal objetivo agora, tanto para um investidor, mas a gente está fazendo esse movimento agora de sair do residencial ali do cliente final para efetivamente vender o produto, né? Hoje a gente vende um serviço, Perfeito. A gente quer começar a vender o produto, né? Então eu acho que o grande objetivo da Goma para os próximos anos é lançamento de novos empreendimentos, participar de novos empreendimentos, novos negócios. A gente gosta muito também do corporativo, Perfeito. Uma área que a gente adora fazer, escritórios, por mais que às vezes pareça uma coisa, né, simples, tem muitos desafios, tem parte de rede, dados, sem dúvida. então é uma parte que a gente gosta muito de trabalhar, diria até que mais do que o residencial, né? A parte essa parte de escritórios, inclusive foi uma das obras que deu, assim, que fez a gente né? começar de fato, porque a primeira obra, aquela residencial que eu comentei pequenininha, foi o início de tudo, e logo após essa obra, naquela época de pandemia, assim, pré-pandemia, começo de pandemia, a gente entrou numa obra corporativa, de uma laje corporativa, e foi o que fez a gente decolar. Foi aqui em Campinas? Foi uma laje corporativa de uma multinacional. Porque, né, todo mundo foi pra casa, né, Sem home dúvida. office, o cara tava já querendo mexer, ele falou, né, não tem um momento melhor do que agora, porque, né, quando que eu vou ter essa oportunidade? Perfeito. O escritório tá vazio de novo. Então, aí casou certinho, a gente conhecia uma pessoa que trabalhava lá dentro, que indicou a gente, e aí deu muito certo, eles gostaram, e foi a primeira vez ali que a gente teve um fluxo de caixa que permitia a gente pensar em novas coisas. Até então era pagando para trabalhar, e pelo sonho. Então, assim, foi o primeiro momento que a gente olhou e falou, nossa, ó, dá para pensar em alguma coisa. Então foi também um divisor de águas, porque trouxe pra gente uma certa independência que a gente não sabia que a gente tinha ainda. Então, naquele momento foi quando acho que a gente olhou e falou, tá, vamos investir na empresa, sabe, vamos trazer alguma coisa nova agora, porque dá. E é uma obra muito rápida. Então, assim, lajes corporativas, drywall, é piso elevado, então tomada elétrica é muito mais fácil de fazer. Então foi uma obra assim que a gente foi assim, o começo e fez a gente gostar também muito dessa parte mais comercial. Depois disso a gente fez outras obras, inclusive para essa mesma multinacional lá em Santana de Parnaíba também. Legal. Então, toda essa parte, inclusive essa parte de regiões que a gente quer atuar. A gente já fez obras em Jundiaí, Santana de Parnaíba, Indaiatuba. Falando do futuro, assim, onde a gente quer chegar, acho que inclui também explorar novas cidades, expandir novas cidades. Indaiatuba, a cidade que meus pais moram, é uma cidade muito boa também, que a gente quer fazer obras lá, empreendimentos. Então, eu penso que essa parte predial, residencial também, indo mais para o alto padrão,
são áreas que a gente aí quer cada vez mais Investir. Eu acho que focar assim num B2B, sabe? Sim. E incorporação imobiliária e talvez aumentar o nosso filtro ali para residenciais. Então, aumentar um pouco a metragem quadrada, porque hoje a gente pega casas acima de 350 metros de área construída. Então, talvez aumentar um pouquinho esse filtro. Eu acho que a gente vai caminhar mais para um caminho de uma incorporadora mesmo e possíveis bons negócios do que continuar como uma administradora de obra, né? Acho que a gente gosta muito de fazer isso, mas para o que a gente enxerga ali, acredita para o negócio, faz mais sentido a gente acabar fazendo esse movimento aí. Porque visualizar e, obviamente, direcionar a estratégia é muito importante, né, pessoal? A gente, imagina, vocês têm capacidade de fazer muita coisa, mas realmente, e aí tem uma questão de perfil, né? Vocês estavam falando de lajes empresariais. Uma coisa é você atender um cliente, pessoa física, que tem um nível de exigência, de entendimento, tudo. Agora, quando você for para uma obra de empresa multinacional, que já tem toda essa característica de ESG, de gestão, não é qualquer construtor que consegue atendê-los, porque o nível de exigência, elaboração, planejamento é bem diferente. Aqui é mais simples. O cara que te contrata, a pessoa física, ele tem o recurso e o desejo. Mas ele a grande maioria, zero ferramenta de gestão. Então, para ele, se você traz assim, olha, eu quero te oferecer uma madeira certificada para colocar o piso de Cumaru aqui, o cara, não. Traz a outra madeira que é mais barata, eu não quero discutir isso. Agora, na empresa multinacional, nessas lajes empresariais, e se essa empresa já está numa jornada ESG, eles vão voltar para você e falar assim, como é que vocês estão considerando mulheres nas obras? Como é que você está falando a parte de planejamento? Seus indicadores. Então, vocês não tem como, né? Vocês vão ter que entregar com nível de gestão diferente e, com certeza, vocês já estão fazendo isso. Então, e é por isso que a multinacional, essa empresa que já contrataram vocês para algumas lajes, já gera uma referência de uma empresa capaz de entregar numa exigência executiva, gerencial, né? De planejamento, de todo o gerenciamento da obra, assim, outro nível de entrega, né? Porque eu falo isso porque eu atendo grandes empresas do Brasil há muitos anos, o nível de exigência é outro completamente diferente, né? Ele fala assim, quando te manda a proposta, eles fazem na 3 orçamento, vocês ganharam? Ok. Eles pagam ali de acordo com o planejado, pagam com um pouco mais de 60 dias, 90, normalmente, dependendo da empresa grande como mas você gerenciou o fluxo de caixa, atendeu bem, eles sempre vão chamar vocês, porque sabem que vocês têm condição administrativa e operacional para conduzir o trabalho para eles, né? Eu acho que o grande desafio no começo foi justamente esse, porque quando a gente fez o orçamento e sentiu que teve ali uma aceitação por parte, né, do pessoal que a gente estava conversando da empresa, a gente olhou um para o outro e realmente falou, e aí, será que a gente consegue? Porque realmente, assim, muito novo, existem muitas exigências. Então, olha, os pagamentos, mas esse pagamento para fornecedor é só dia tal, tal e tal. E a gente tá acostumado, precisou, tem que pagar o cara. Então, teve algumas coisas ali que a gente também teve um pouco essa, meu Deus, como que vai ser isso, sabe? E a exigência também em questões da entrega é um pouco diferente. Por exemplo, lá, toda a parte de rede tinha que ter certificação. Então, assim, era uma coisa específica da necessidade da empresa pelo tamanho da empresa. Coisas que a gente não tinha tanto know-how, sabe? Mas é legal porque, assim, a gente aprende muito justamente... Porque, assim, a hora que você tá fazendo, você tem que fazer. Não tem como você chegar no meio ali e falar, não. Então, assim, a hora que você tá ali, você tem que correr atrás, buscar se informar, encontrar um parceiro que vai te ajudar. Então, acho que acaba expandindo também ali a nossa capacidade de atender outras empresas também. Porque, na próxima você chega para uma conversa... Você já está muito mais preparado, entendendo o que eles vão te exigir, entendendo qual linha ali que você deve seguir, como que as suas compras vão funcionar, os pagamentos. Então, ele traz uma bagagem ali que realmente dá a impressão, agora eu posso atender qualquer um, porque atendi esses caras aqui, deu tudo certo, eles gostaram. Então, agora a conversa é um pouco diferente, né? Você sai com essa sensação, sabe?
Mas é muito interessante isso, porque vocês vão crescer, e crescendo no ambiente corporativo, cresce com estrutura de gestão, né? Então, vocês já experimentaram isso, tem hoje condição de entregar, e no futuro, só assim, é um comentário interessante, né? Hoje, muitas empresas já tem um degrau das grandes empresas que fizeram um padrão de sustentabilidade. Agora elas estão levando isso para a cadeia de fornecimento. Tanto até os modelos de carbono, por exemplo, né? Você tem o escopo 1, 2, 3. Para você estabelecer lá toda a parte de consumo e também da parte de energia, escopo 1 e 2, e de geração de carbono, é fácil você gerenciar da tua empresa. O escopo 3 é subcontratados. Então agora a gente começa a entrar numa fase onde os subcontratados, né, vão começar vai ter uma exigência maior de levar informação. Então vocês seguindo num trabalho para os grandes, com uma estrutura de gestão e sustentabilidade forte, vocês vão ser muito mais, não só atrativos, mas competitivos, porque muita empresa ainda, pequena e média, ainda não se estruturou em sustentabilidade. Está esperando o mercado demandar mais deles, mas quem já está fazendo isso, é isso. A pergunta é, o que a Gomes Engenharia está fazendo em relação às questões ambientais, o que vocês estão fazendo em relação às questões sociais, o que vocês estão fazendo em relação à questão de governança. Ter uma estrutura de gestão bem apresentada para isso. Hoje, eu trabalho com uma empresa muito grande, uma construtora hoje que tem isso são raras. As que já têm pauta para isso, já têm estrutura, já publicam relatório, já tem uma gestão de carbono, já tem um processo de descarbonização. Isso daí não é tão comum. Agora, daqui para os próximos 10 anos, sou capaz de apostar aqui com vocês que isso vai entrar numa RFP, vai entrar num termo de referência, assim... O que vocês estão fazendo sustentabilidade? Porque a gente precisa ter isso para nossa cadeia. Então isso vai acontecer, com certeza. Sim. Já é uma preocupação, né? Já é uma demanda por parte dessas empresas, né? E assim, hoje, a gente está falando de crescimento, né? Você falou de outras cidades, né? Vocês pensam em ter outros escritórios? Já consideraram essa possibilidade? Ou vai ter sempre um centro aqui em Campinas? Vocês ficam aqui em Campinas, né, Juliana Henrique? Em Sumaré. Fica em Sumaré. A empresa fica em Sumaré. Vocês pensam nisso? Acredito que sim. Aqui em Campinas talvez seja a primeira, o segundo escritório, porque a gente sempre, acho que todo dia, Campinas, Sumaré é um caminho já que a gente faz diariamente. Então, um segundo escritório talvez aqui em Campinas e expandir, acho que para São Paulo. Acho que é uma cidade que tem muita oportunidade. Então, mais questões corporativas ali, tem muita demanda. E na construção a gente sente muito a necessidade de ter o pessoal no escritório, né? Então, faz muita falta, igual a gente acabou de mudar de escritório, né? A gente finalizou a reforma agora. Então, a gente ficou 2 semanas de home office. Pra gente, assim, parece uma eternidade. Eu sinto falta do contato ali. Da conversa, da reunião. Exato. E aí, às vezes, o engenheiro precisa parar para meio fazer um negócio no computador, na obra tá ruim, ele não tem um escritório para ir. Então, assim, a gente vê que para o nosso setor, realmente, se a gente tivesse um escritório aqui em Campinas, um em cada lugar que a gente tivesse obra, era o ideal. Mas como não é possível, a gente... tenta ir meio que alocando. Então a nossa próxima ideia seria aqui em Campinas, porque como a maior parte das nossas obras também estão aqui, faria muito sentido operacional ali da logística, do dia a dia do pessoal, de ter um ponto ali para fazer uma atividade específica, uma medição, alguma coisa. Vocês estão nas redes sociais, né? Eu fui no Instagram de vocês. Gomes Engenharia, você lembra o arroba? @Gomes Engenharia. Gomes Engenharia. E o site gomesengenharia.com.br. Muito bom. Deixar aqui pro pessoal acessar, né, e conhecer, porque eu acho assim, né, pessoal, que o mercado, eu já ouvi isso um dia, né? Tem muita concorrência, né? Então, assim, eu acho que primeiro que eu penso que tem espaço para todo mundo, né? Isso aí é um fato. E o espaço ele ainda é mais amplo para quem trabalha bem, quem tem planejamento, quem entrega com qualidade, quem estuda, quem trabalha de forma ética, trabalha de forma responsável, que tem um alinhamento com as questões sociais, de governança e também ambientais. Eu acho que mercado é assim. Sim, tem muitas pessoas que fazem muita coisa, até porque tem que ter mesmo, porque você imagina se todas as obras do Brasil caíssem para vocês, então é difícil. Então a gente realmente tem que compartilhar.
Mas o espaço existe para quem trabalha bem, quem se organiza, quem planeja, quem olha para o futuro, quem está se conectando às pessoas também, preocupadas com isso. Eu acho que... Então, eu não tenho dúvida que vocês vão chegar no sonho de vocês e que vão fazer ainda muitos prédios, aí, muitas incorporações. Eu falo que eu trabalho com muita construtora grande e é o perfil, tem muitos clientes nossos, mas eu falo que a empresa que daqui a 50 anos vai ser muito grande começa como a de vocês. Né? E a gente entende, e muita gente tem uma ansiedade muito grande pelo crescimento, mas o crescimento melhor é o sustentável, é aquele que você pauta, que você treina, que a Gabriela, que é a sua engenheira, que um dia pode ser uma executiva na empresa, e vocês vão com essas pessoas construindo uma empresa forte, sólida. E você vê, as grandes construtoras que eu atendo, elas têm 40, 50 anos. Começaram lá na primeira geração e já estão passando já para uma segunda geração. Acho que até porque na construção tem um pouco daquilo que a gente estava conversando antes, que tudo é demorado, né? Então, por exemplo, a gente está vendo para lançar um empreendimento em Dayatuba, está fazendo alguns estudos lá, mas assim, efetivamente, até o cara tá dentro do apartamento morando, vai 4, 5 anos. Exatamente. Então, assim, se a gente tiver muita pressa, muita ansiedade, assim, a gente tá no setor errado. A gente vai ter que ir para abrir uma startup. Vai criar software lá. Exato, que é outra coisa. Assim, na nossa realidade, hoje a gente vê que, é um caminho mesmo. Hoje, o curto prazo pra gente é 10 anos. A gente fala muito isso. Então, assim, se eu estou fazendo um planejamento de curto prazo, é para daqui 10 anos eu estar colhendo. Longo prazo, aí vamos falar de 30. É isso mesmo. Agora, então, acho que é um pouco da realidade aí do nosso setor. Você tem que ter essa calma, tem que ter o pé no chão. Sim. Não pode querer também atirar para todo lado. Então, acho que é um ótimo setor, mas você tem que ter paciência. Sem porque dúvida. É um caminho longo. Até para você conseguir crescer organizado, né? Sem ano dúvida. Passado a gente chegou a ter, acho que 22 obras simultâneas. E, assim, é um crescimento. A gente saiu de 2, 3 obras no começo, em 2000, para 22 em 3 anos. Então, assim, foi um crescimento muito rápido e você tem que treinar as pessoas, você tem que treinar os processos, você tem que ter cartilha, você tem que ir criando tudo para que as coisas caminhem do jeito certo. Perfeito. Então, assim, você crescer também muito rápido, eu acho que talvez possa desorganizar. Então, a gente está cada vez mais criando processos e criando uma base, assim, de dados para que a gente consiga ir crescendo e organizando. Perfeito. Muito bom. Pessoal, muito bom ter vocês aqui no Gestão em Ação. Eu desejo muito sucesso para a Gomes Engenharia, que vocês construam grandes edifícios, grandes edificações, né, e que o futuro seja brilhante para vocês. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada. Obrigado a você. Foi um prazer participar aí, trazer um pouquinho aí da nossa nosso história. Dia a dia, né, da nossa história. Muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço, pessoal. Muito sucesso. Pessoal, muito obrigado por vocês, né, que assistem ao nosso podcast, que buscam informações e visões diferentes sobre gestão e sustentabilidade. A Goma Engenharia trouxe aqui uma perspectiva muito rica de como podemos construir, né, nessa jornada de gestão e olhando para os temas de sustentabilidade também. Então, um abraço e espero você no próximo episódio. Até breve. SG4, inspirando a excelência.